quero incentivar você que acesse, né, porque tem sido uma bênção, né, série de mensagens sabotagem. Identificamos então, nós percebemos o seguinte, que nós temos aproximadamente 3 sabotadores. Quem lembra? Mais ou menos, né? Então, nós estamos tendo essa série de mensagens para a gente entender quais são os sabotadores. O que é sabotador? É aquilo que impede a gente de realizar, aquilo que impede a gente de crescer, aquilo que impede a gente de movimentar a nossa vida. E no caso, em fé, nós estamos vendo os sabotadores que tentam paralisar a nossa fé. Alguém sente aí que às vezes é tentado a paralisar a fé, a andar com Jesus? Quem tem dificuldade aí de perceber Deus no dia a dia? Eu tenho certeza que muitos de vocês vivem essa realidade, porque às vezes até eu me pego nessa realidade, por conta das dificuldades, por conta das tribulações, por conta das coisas que acontecem no nosso dia a dia. Às vezes a gente acha que Deus não está presente. Alguém sente isso? Isso é real, isso é real. Então, nós estamos falando de 3 sabotadores que tentam impedir, paralisar e até matar a nossa fé. É isso, meu irmão. Nós somos pessoas comuns, nós somos pessoas limitadas, que somos tentados e tentadas a paralisar a nossa fé em Jesus Cristo. Primeiro sabotador que nós vimos é o mundo. E o mundo, o que ele traz pra gente? O que ele faz com que a gente paralise, tenta paralisar a nossa fé? O mundo nos traz preocupações, distrações e ilusões de posse. Eu estou fazendo só um resumo. Alguém lembra disso? O mundo tenta nos preocupar, o mundo tenta nos distrair e o mundo tenta fazer com que a gente acredite que nós precisamos ter. E isso paralisa a nossa fé. E isso dificulta a nossa caminhada com Deus. Esse é o primeiro sabotador, o mundo. O segundo, a carne. A carne quer dizer o eu. Às vezes por muitas vezes nós colocamos culpa no diabo. Mas por muitas vezes somos nós que causamos muitas coisas. Então o segundo sabotador é a carne, é o nosso eu. E o que a carne faz? A carne ela tem a capacidade da autojustificação. Você sempre se autojustifica. A gente sempre se autojustifica. A gente sempre tem um motivo para explicar o porquê estamos fazendo ou o porquê estamos falando. Autojustificação. E além disso, a carne ela é autossuficiente, ou seja, eu consigo, eu posso, eu sou. Esse é o segundo sabotador, a carne. E o terceiro sabotador, aí a gente vai falar, é o diabo. Então nós temos o mundo como sabotador da nossa fé, nós temos a carne como sabotador da nossa fé em Jesus Cristo, na caminhada, né, com Jesus. E o terceiro é o diabo, que vem com engano, ele vem com acusação e ele vem com tentação. E além disso, o diabo vem com intimidação. Todas as vezes que você quer caminhar com Jesus, todas as vezes que você tenta caminhar com Jesus, parece que você não consegue e o diabo ele vem trazendo engano, ele vem te acusando. Não, mas você te lembra do seu passado, ele tenta te lembrar do seu passado para que você paralise. Então ele vem com acusação. O diabo ele vem com tentação. O diabo, ele vem com tentação. E isso não é só para não crente, gente. Isso é para crente. E a gente pode lembrar de Jesus no deserto. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. Então, meu irmão, minha irmã, nós não estamos livres de tentações.
né? Então, diante disso, diante desses 3 sabotadores, diante desses 3 sistemas que tentam paralisar a nossa caminhada com Jesus, diante desses 3 sistemas que não são fracos não, eles são fortes. Eles têm a maneira deles trabalharem, é organizado, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. A gente não é tentado pelo diabo, pelo mundo e pela carne de qualquer maneira. Existe uma maneira de a gente não perceber que isso está acontecendo. Mas diante desses 3 sabotadores, fica uma pergunta. Não sei se vocês se perguntaram, né? Nós vimos, Fred pregou, explicou e falou conosco de fato o que era cada um desses. Mas como que a gente vai conseguir vencer? Como nós conseguimos vencer o mundo que sufoca a gente, o mundo que sufoca a nossa mente com informações? Como que a gente vai vencer a carne que é o tempo todo tentada a se auto-justificar, a ter um porquê dos nossos erros, a não nos fazer rendidos ao Senhor? Como que a gente vai conseguir vencer o diabo com engano? É como isso? E hoje a gente vai ver um pouquinho como a gente vai vencer tudo isso. Eu queria que vocês abrissem, por favor, em Gálatas 5:25. Como conseguimos vencer o mundo, a carne e o diabo? Como nós conseguimos combater cada sistema desse? É possível? Pergunta para o seu irmão aí, é possível? Gálatas 5:25 diz assim. Vamos ler juntos? Pode projetar aqui? Amém. No 3, hein? 1, 2, 3. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. É possível combater o mundo, a carne e o diabo? É. Paulo está dizendo que é possível. É possível. É possível você vencer o mundo. É possível você vencer a sua carne, o seu orgulho. É possível você vencer o diabo com as tentações. É possível. Como que é possível isso? É possível. Primeira coisa, versículo 25. Se vivemos pelo Espírito. Vamos repetir? Se vivemos pelo Espírito. É possível. Como que é isso? Como que a gente vive pelo Espírito? Como viver pelo Espírito? E a primeira coisa que eu quero falar com vocês, porque assim, gente, não adianta a gente estar ouvindo isso tudo e a gente não conseguir aplicar isso na nossa vida. Às vezes a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela transforma qualquer realidade. Só que, se apenas nós lermos, não adianta. Você vai sair daqui, você vai ler aqui, vai sair, e aí? A gente precisa ter o entendimento do que a palavra está querendo nos dizer, nos ensinar. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, se vivemos pelo Espírito, é o seguinte: a gente consegue viver pelo Espírito começando pelo arrependimento. Eu e você, conseguimos viver pelo Espírito através dos nossos arrependimentos. Um teólogo chamado Parker diz assim:
O arrependimento é a manchete de Deus. O arrependimento é a manchete de Deus. Por quê? João pregava no meio do deserto. Imagina um homem, era para ele ser sacerdote, era para ele estar dentro do templo, falando das coisas de Deus, mas o Senhor o chamou para o deserto, um lugar inóspito, um lugar, na verdade, onde ninguém gostaria de ir. Quem gosta de ir para o deserto? Ninguém. Só que esse homem, ele entendeu que ele precisava ir para o deserto. E lá, as pessoas iam até ele, as pessoas andavam até João para ouvir, sabe o que de João? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João não tinha outra palavra, João não tinha outra mensagem. João, ele só pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado. Não tinha outra palavra, não tinha outra mensagem. A palavra de João era essa. Primeiro movimento que nós precisamos fazer é de arrependimento para viver no Espírito. A pregação de João era essa. Não é possível viver pelo Espírito se não nos arrependemos. Prova disso está em Atos 2:38. Será que você pode colocar para mim? Atos 2:38. Se não conseguir, não tem problema não. Vamos lá. A prova de que não é possível caminhar, viver no Espírito sem arrependimento. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Aqui, Pedro, foi a primeira pregação de Pedro, em Atos 2. O povo recebeu o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas, e cada um entendia a língua na sua língua materna. E aí as pessoas, os religiosos começaram a olhar aquilo e falar assim: meu Deus, eles estão bêbados. Parece que eles beberam muito. Parece que eles estão, fora de si. E aí Pedro se levantou. Quando Pedro se levantou, ele começou a narrar toda a caminhada de Jesus. Desde o seu nascimento, até o seu crescimento, o seu ministério, morte, entrega dele, a Jesus, e sua ressurreição. E aí Pedro começou a falar com eles, e eles perceberam que o que eles fizeram era algo, meu Deus, e agora? Volta um pouquinho, 37, por favor. Eles falaram assim, depois que eles ouviram Pedro falando tudo sobre a vida de Jesus, eles falaram assim, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Quando a palavra de Deus chega, meu irmão, quando a verdade de Deus chega, a gente é impactado, a gente percebe que a gente precisa se arrepender, porque a verdade ela penetra no nosso coração. E a gente se sente perdido, porque a gente precisa de Jesus. A nossa vida não anda sem Jesus. E aí esses homens falaram: o que a gente vai fazer? Aí Pedro fala, 38. Pedro respondeu, Pedro trouxe palavra de vida para eles. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, nós podemos ver que o arrependimento, ele gera perdão. Quando nos arrependemos de verdade, meu irmão. Deixa eu te falar. E eu queria trazer esse entendimento pra gente. Existe uma diferença entre remorso e arrependimento. O remorso, por muitas vezes, ele aparece quando as pessoas descobrem algo e nós nos sentimos envergonhados.
O remorso traz até uma vergonha, mas o remorso não muda o nosso caráter. Remorso não muda o caráter de ninguém. O que ele faz é trazer uma certa vergonha. Mas ele não muda, ele não tem essa capacidade de mudar o nosso caráter, mudar o nosso destino, mudar a nossa história. E arrependimento. O arrependimento é uma metanoia, é uma mudança de mente, é uma mudança de coração, é uma mudança de postura. Mudança de postura. Então, nessa noite eu queria primeiro que vocês entendessem isso. Para que a gente possa viver no Espírito, é necessário arrependimento. E o arrependimento não é simplesmente um dia, meus irmãos. São todos os dias da nossa vida, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Se você fala que você não precisa se arrepender, tem alguma coisa errada. Talvez o seu orgulho esteja falando mais alto. Só se arrepende quem se confessa pecador. Só existe possibilidade de arrependimento quando eu e você entendemos que nós somos pecadores. Se você não perceber que você é pecador, meu irmão, é impossível você viver no Espírito. Não adianta você pagar suas contas em dia. Não adianta você não trair seu marido, a sua esposa. Não adianta. Não adianta apenas você, vou te falar, não adianta você ter um cargo na igreja. Não adianta. Não adianta. É necessário que a gente se arrependa. Arrependimento. Leonardo Ravenhill falou assim, um avivalista: o verdadeiro arrependimento não pede desculpas ao pecado. Ele declara guerra contra ele. O verdadeiro arrependimento não pede desculpas ao pecado. Ele declara guerra. Eu e você precisamos nos levantar diante do pecado e declarar guerra. Porque isso não pertence mais a nós. Ainda que estejamos de um corpo falho, carne, mas precisamos nos levantar em arrependimento. Precisamos nos levantar como homens e mulheres que declaram guerra ao pecado. Guerra ao pecado. Se movimente como um soldado de Cristo. O Espírito Santo não enche um coração que se recusa a ser limpo. É mais uma frase de um inglês que falou isso. O Espírito Santo não enche um coração que se recusa a ser limpo. Tá tudo bem? Tá tudo bem. O seu dia foi péssimo. Você pecou contra o Senhor. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Foi só um deslize. Foi só uma falha. Meus irmãos, nós não estamos livres de errar. Não estou falando isso. Não existe perfeição. Nós não somos perfeitos. Mas a gente sabe que é necessário. É fundamental que a gente reconheça os nossos erros diante do Senhor. A palavra de Deus diz que a gente precisa confessar os nossos pecados uns aos outros, para que a gente possa ser curado. Além de falar com Jesus, com o Senhor, além de falar com Deus sobre o nosso pecado, e assim, me perdoa, Senhor, por todos os meus pecados. Não, meu irmão, deixa eu te falar. Deus, Ele é onipresente, onisciente. Ele sabe o que eu e você fazemos. Então, quando você se achegar ao Senhor, fale quais são os pecados. É orgulho? É vaidade? É mentira? É o quê? Sabe por quê? Porque às vezes a gente finge que Deus não está vendo. Que tolice é nossa. Adão, onde é que você está? Deus não sabia onde é que Adão estava? Natália, onde é que você está? Não, estou.
Deus sabe onde a gente está. Deus sabe o que a gente fez. A diferença é que Ele não vem para acusar. Quem acusa é o diabo. Agora Deus vem para nos abraçar, para nos receber. Deus vem com amor. Deus vem com graça. Deus vem com misericórdia. Deus troca as suas vestes. Deus troca as suas vestes. Ele derrama óleo. Ele derrama óleo na sua ferida. Ele derrama o seu sangue para te purificar de todo pecado. É isso que Jesus faz quando nós nos achegamos a Ele. Não se esconda de Deus. Não se esconda de Deus. Arrependei-vos. Arrependei-vos. E eu acredito que esse exercício é um exercício, meu irmão, minha irmã. A gente precisa fazer isso, sabe quando? Quando a gente acorda e quando a gente vai dormir. Acorde, já se arrependendo. Senhor, me perdoa, me perdoa. Quantas vezes você já não acorda com um pensamento que não agrada ao Senhor? Quantas vezes você já começa a pensar em coisas que não vêm do Senhor? Senhor, me perdoa. Quem já teve essa experiência? Você já acorda já com a mente, já parece que você nem dormiu. Arrependam-se. Eu queria ainda falar sobre o arrependimento. Abre para mim, por favor, em 2 Coríntios 7:10, por favor. E a gente vai ver aqui que o arrependimento ele é produzido de uma maneira por Deus e de outra maneira pelo mundo. Olha só. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso. A tristeza, segundo Deus, ela não produz o quê? Mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. O arrependimento, às vezes nós estamos passando por situações, irmãos, e a palavra de Deus diz que o que o homem plantar, isso também ele vai colher. É a lei da semeadura, né? Não dá pra gente plantar mamão e pegar e colher manga. Tem como? Não tem como. Como é que você quer viver no Espírito se você ainda não deu lugar ao Espírito através do arrependimento? Não tem como, não dá. Então a gente pode ver aqui em 2 Coríntios 7:10, a tristeza produzida por Deus, ela traz arrependimento. A tristeza produzida, existem tristezas que Deus permite a gente passar para que a gente se arrependa. Existem tristezas que Deus nos faz sentir, para que Ele veja, para que Ele nos aproxime, para que a gente se arrependa dos nossos pecados. Eu não sei se você entrou aqui com alguma tristeza hoje, mas eu quero te dizer que Deus está te chamando para arrependimento, porque Ele quer te perto dEle, Ele te quer perto dEle. Já a tristeza produzida pelo mundo, ela produz morte. E enquanto eu estava lendo esse versículo, eu me recordei, na verdade, de muitas coisas, principalmente questão de suicídio aqui na cidade. Acredito que toda semana a gente tem notícias de pessoas se suicidando. Sabe, meu irmão, minha irmã, nós temos uma luta constante na nossa mente, no nosso coração. E o mundo, a tristeza do mundo, ela gera morte. Não é só a morte física, sabe? Mas aqui eu estou querendo pontuar essa questão. Quantas pessoas se suicidam?
Quantas pessoas tentaram se suicidar? Quantas pessoas tentaram tirar a própria vida? Porque não conseguiram entender que Jesus está chamando elas para perto. E acredita que o mundo vai acabar. Não existe mais jeito, não tem mais saída. Eu não vou conseguir mais sair desse lugar. Isso é uma mentira do diabo. Isso é engano. Isso é engano. O engano é justamente isso. É quando a gente acredita numa mentira como sendo verdade. Quais são os enganos que você tem acreditado? Quais são as mentiras que você tem tido como verdades na sua vida? Jesus não te perdoa? Só é possível viver no Espírito se nós nos arrependermos. Porque senão, meu irmão, minha irmã, não adianta você querer orar, não adianta você querer jejuar, se você não consegue se arrepender. Eu oro e peço ao Espírito Santo nessa noite, que Ele fale comigo e com você, que Ele mostre para nós, que Ele mostre para nós, que Ele traga luz na nossa mente, que Ele traga luz no nosso coração, para que a gente possa se arrepender de coisas que talvez a gente nem lembre, mas que feriram a santidade de Deus. Pecados de desonra, desonra aos pais, ao marido, à esposa, é pecado. Um troquinho a mais, outro a menos, é pecado. Não tem nada a ver não. Como eu sempre falo aqui, fala que eu não estou. Você está mentindo, é pecado. É pecado. É sutil. É sutil. Fala que eu não fiz, não. Não fui eu, não. Mas foi você. É mentira, meu irmão. Confesse. Aquele que confessa e abandona o Senhor, ele recebe outra vez, e outra vez, e outra vez. Só que é necessário posicionamento para mudar. Primeiro caminho para que a gente possa viver em espírito, no espírito, é arrependimento. Segundo, só é possível viver no espírito se nós confessarmos o quê? A Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Não tem como a gente viver no Espírito. E aqui o Espírito está com letra maiúscula, que significa o Espírito de Deus. É o Espírito Santo, o Consolador, o nosso amigo, o nosso ajudador. Porque Jesus falou que Ele iria voltar para o Pai, mas Ele nos daria um Consolador. E Ele está aqui dentro do meu coração, e Ele está dentro do seu coração, e Ele pode estar na sua vida hoje. Hoje pode ser o dia que o Espírito Santo vai morar e vai mudar a sua história. Mas é necessário, para viver no Espírito, é necessário que a gente confesse a Jesus como Senhor e Salvador. 1 João 4,15 diz assim, se vocês forem mais rápidos do que eu, 4,15 diz assim: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. Vou repetir. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus.
Não dá para viver uma vida no Espírito se você ainda não confessou a Jesus como seu Senhor. O que é isso? O que é confessar a Jesus como Senhor? É dizer, sabe o que? Para Jesus. E às vezes a gente acha que é muito mirabolante, mas existe renúncia. Falar que Jesus é seu Senhor é falar que você agora não vivo eu, como Paulo falou. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Falar, confessar que Jesus é o seu Senhor, é dizer que você abre mão do seu eu e fala assim, faz de mim, Senhor, o que o Senhor quiser. Agora, quem comanda a minha vida é Jesus. Agora, quem vai guiar os meus passos é Jesus. Não dá para viver uma vida no Espírito, se nós não confessarmos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se confessarmos o Senhor e crer, a palavra de Deus diz, Romanos 10:9, se confessar o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou, será salvo. Se você confessar ao Senhor, o Senhor, e crer no seu coração, deixa eu te falar, crer no coração não tem a ver com razão. Sabe por quê? Porque a gente vive pela fé. Às vezes a gente quer muitas explicações para crer em Jesus Cristo. E Jesus, ele foi um homem de fato. A história, a ciência está aí para testificar isso. Só que a caminhada cristã, meu irmão, minha irmã, é uma caminhada de fé, não é racional. Não é. Eu tenho certeza que não é. Sabe por quê? Porque no deserto caiu um monte de codorniz para o povo comer. Isso é racional? Isso é milagre. Quem anda em fé vive milagre. Quem anda em fé vê a mão do Senhor abrindo porta que ninguém vai fechar. E fechando porta que ninguém vai abrir. Quem vive no Espírito de Deus, quem vive pelo Espírito de Deus, vive o extraordinário, o sobrenatural. Isso não é palavra de motivação, meu irmão, minha irmã. Isso é a palavra de Deus. Você e eu precisamos entender que para viver no Espírito, nós precisamos falar que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E eu digo mais, talvez existam pessoas aqui hoje que nasceram num berço cristão, nasceram, né? Os pais sempre leram a Bíblia dentro de casa, colocavam você também para ler a Bíblia, ainda que você não quisesse ler a Bíblia, né? Os seus pais às vezes colocavam você para orar, cantar o hino do cantor cristão. E você também era obrigado a vir para a igreja. Alguém já passou por isso? Você tem que vir para a igreja. Eu faço isso com meus filhos, mas agora eles gostam, né? Mas até, meu filho, você tem que ir. Você vai. Tem gente que já viveu essa realidade dentro de casa. Mas sabe de uma coisa? Você nunca confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Você só veio para a igreja. Você só frequenta a igreja. Já é batizado. Existe, gente. Existe essa possibilidade de ter se batizado. Eu sei que o batismo é uma confissão pública, né? Diante dos homens. Mas deixa eu te falar. Talvez você nunca tenha falado assim: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Mas talvez você não tenha tido essa experiência. Talvez você nunca tenha, né, frequentado uma igreja. Talvez você não tenha tido essa experiência. Mas hoje pode ser o dia
de você confessar a Jesus como seu Senhor, o dono da sua história. Ele pode mudar qualquer realidade, meu irmão, minha irmã. Ele pode mudar qualquer circunstância. A partir do momento que você confessar a Jesus como seu Senhor. Tu és o meu Senhor. Eu te amo e eu quero viver para a tua glória. E como seu Salvador. O que é confessar a Jesus como Salvador? É crer que Jesus é Filho de Deus e que Ele morreu na cruz para te salvar. Senhor e Salvador, Ele pode entrar na sua história hoje. E você pode viver no Espírito a partir de hoje. Você pode viver no Espírito a partir de domingo. Vira para a pessoa que está do seu lado. Acorda ela aí, tem gente com sono. Fala com ela, você pode viver no Espírito. Agora se pergunta, você está vivendo no Espírito? Essa aí é outra pergunta, né? Mas aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador podem viver no Espírito. Quem pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus, é isso. Essa é uma verdade. Isso é verdade, gente. A gente precisa viver assim. Porque às vezes a gente vive uma vida pensando que nós somos escravos do pecado. Mas o Espírito Santo entrou na nossa vida. Às vezes a gente acha que a gente não consegue. É mentira. É mentira, você vive no Espírito, porque um dia você confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, porque um dia você renunciou aquelas coisas lá atrás, e agora está dizendo, Senhor, eu quero viver para Ti, eu vivo para o Senhor, eu amo, eu quero respirar o Senhor. Viver pelo Espírito, é isso. Viver pelo Espírito é se arrependendo. A gente só consegue viver no Espírito quando a gente se arrepende e quando a gente confessa a Jesus como Senhor e Salvador. Não tem outro jeito, meu irmão. Não tem. Você vai lutar. Você vai guerrear contra você e você mesmo. Por quê? Porque se você não fizer esses dois movimentos, o Espírito de Deus não pode entrar na sua vida. Não tem como. Mas você pode me dizer assim, ok, eu me arrependo todos os dias, eu confesso os meus pecados ao Senhor, me coloco diante de Deus. Eu, na verdade, não só coloco e confesso as coisas diante de Deus, mas eu confesso ao meu irmão. Meu irmão, você precisa, se existe algo, um parênteses, se existe algo que ainda você guarda no seu coração, eu queria te encorajar a procurar um homem de Deus, uma mulher de Deus e confessar o seu pecado, para que você seja curado, para que você seja liberto. Existem coisas na nossa vida, a palavra de Deus está dizendo, isso é um princípio, você precisa confessar. E tem coisas que a gente vai carregando na nossa vida e na nossa história, e a gente se sente preso, aprisionado, porque a gente não coloca um princípio bíblico em prática. Não é vergonha, você está desejando libertação, viver na plenitude daquilo que Deus tem para você. Procure um homem ou uma mulher de Deus, amém? E aí, quando você me diz, eu me arrependo, eu já confessei a Jesus como meu Senhor e Salvador, só que parece que as coisas elas não mudam, elas não andam, eu tento, mas não consigo. Alguém já tentou? Alguém já sentiu isso? Ninguém sente isso. Só eu? Não é possível, só eu? Vocês não podem ser mentirosos não, hein? Deus está vendo. Só eu? Estou intimidando não, tá, gente? Mas é verdade. Parece que a gente está orando
E as coisas elas não fluem. Parece que a gente está até jejuando, mas... E agora? Agora que a gente tem a nova vida, né? Nós vivemos pelo Espírito. Talvez você fique pensando, por que isso está acontecendo? E aí a gente precisa agora para a segunda palavrinha aí do versículo de Gálatas 5:25, que diz assim, vamos lá, deixa eu abrir aqui. Foi? Então a gente viu que se vivemos no Espírito é por meio de arrependimento e confessando que Jesus é Senhor e Salvador. E agora que nós já temos o Espírito Santo de Deus, agora que Ele vive em nós, o que a gente precisa fazer? Andar no Espírito. E às vezes a gente acredita que a gente confessou a Jesus como Senhor e Salvador, né? E agora eu estou livre. E agora é com Deus. Agora eu já me batizei. Agora eu não preciso fazer mais movimento nenhum, porque agora eu tenho o Espírito Santo de Deus. Paulo está ensinando para a gente aqui, que agora, que quem vive no Espírito, agora também tem que andar no Espírito. A gente acha que quando a gente vive, a gente já está pronto. Não vou passar mais dificuldade, não vou ser mais tentado, não vou ser mais tocado por ninguém. As ofensas elas não vão chegar. Eu não vou ficar triste com ninguém, porque agora eu tenho Jesus. Eu não vou ficar chateado, eu não vou me ofender, eu não vou me entristecer, eu não vou me decepcionar. É mentira. É mentira. Porque a gente está num corpo corrupto. Nós somos humanos. O Espírito Santo de Deus, ele entrou e nosso corpo não foi arrebatado. A gente está aqui. Olha para a pessoa que está do seu lado. Faz assim, ó, dá um beliscão. Vocês sentiram que vocês estão aqui? Não adianta a gente falar que estou vivendo no Espírito. E aí? Você precisa andar, eu preciso andar no Espírito. Sabe? E para andar no Espírito, é uma atitude nossa. Eu não posso andar por Juju, por Jurema, eu não posso andar por ela. Eu não posso andar por Nani no Espírito. Eu tenho que andar por mim, você tem que andar por você. O que você come vai definir a sua saúde. O que você bebe, se você bebe pouca água, vai definir a sua saúde. Se você faz atividade física, define a sua saúde. Se você estuda para passar no vestibular, eu sei que tem muitas questões, mas se você estuda, você tira uma boa nota, ainda que não seja o suficiente, mas você sabe que você deu o seu melhor. Se você quer um bom trabalho, você vai correr atrás e vai conseguir aquilo que Deus permitir te dar. Só que isso é uma atitude nossa. E é preciso que a gente despoje, deixe para trás o velho homem. É a gente, somos nós, sou eu que preciso deixar para trás. Agora que eu vivo, agora que eu tenho o Espírito Santo, agora eu preciso negar ao meu eu, a mim mesmo, despojar aquilo, despojar o velho homem e viver agora no Espírito. Efésios 4, 22, 23, não precisa abrir. Andar no Espírito não é a maneira que como você anda, não é o jeito que você anda. Andar no Espírito é a maneira que vivemos o nosso dia a dia. Não tem segredo, eu sei que vocês já viram essa palavra, tenho certeza. Não estou dizendo nada diferente ou nada, não é novidade. Mas a gente precisa ter esse entendimento. Viver no Espírito é quando a gente confessa. Andar no Espírito é prática, é dia a dia. Não tem como a gente apenas viver, é necessário andar. Podemos dizer que é uma caminhada de santificação.
E eu vou falar cargos, funções, tarefas, títulos. Nada disso é capaz de santificar a nós. Nada disso. Isso é ativismo. A palavra de Deus diz que a gente precisa andar, e o andar é uma ordem. Aqueles que receberam o Espírito Santo, você tem uma ordem de andar também no Espírito Santo, através do Espírito Santo. É a prática da fé. É simples. É simples. É simples. Andar é praticar. Andar, modo imperativo, é ordem. Prática da fé tem a ver com constância. Você precisa ser constante, eu preciso ser constante para andar no Espírito. É necessário constância. Responsabilidade é de quem? É nossa. Como que a gente pode andar no Espírito? Como que é possível a gente fazer isso? Aí vai a palavra de Deus. É orar. Oração. A carne não quer orar, gente. Está gritando, só que agora você está despojando, você está deixando de lado a carne. E agora você está dando lugar ao Espírito. Ore. 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 Ajoelha. Ore ao Senhor. Jesus, sendo Deus, ele se distanciava da multidão e ele ia orar. Por que a gente não faz isso? Jejue. Leia a palavra. Medite. E aí, eu queria te fazer uma pergunta. Você tem vivido? Você vive no Espírito? E agora eu vou te perguntar. Você anda no Espírito? E eu vou te dizer aqui, vou ler para você exatamente a diferença. Na verdade, eu vou te mostrar o resultado de andar no Espírito e andar na carne. E assim, nós vimos que os sabotadores é o mundo, a carne e o diabo. Aquele que é carnal, aquela pessoa que vive na carne, ela é automaticamente usada pelo diabo. Porque ela não está andando no Espírito. Então, às vezes você está sendo atacada por pessoas até que se dizem crentes. Mas elas estão vivendo na carne. E aí o diabo ele vem, e fala e ela fala. E você olha e você fala assim, nem parece que é crente. Mas esse é um processo, gente, de santificação. Nós não estamos falando de perfeição aqui. Não é isso, não tem a ver com isso. Tem a ver com uma vida rendida todos os dias ao Senhor. Efésios 5 fala assim, eu vou ler para vocês. Vocês vão perceber se você e eu estamos vivendo no Espírito, andando no Espírito, ou se a gente está andando na carne. Presta atenção. Versículo 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E aí, Paulo fala assim aos Gálatas, né? E Jesus está falando para a gente hoje. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são as obras da carne? Eu queria que o Espírito Santo convencesse a nossa vida, o nosso coração mesmo do pecado, da justiça e do juízo, meu irmão, minha irmã. As obras da carne elas são manifestas, ou seja, elas aparecem. Elas aparecem. Não tem como, é igual o povo fala, não tem como a máscara ficar muito tempo. Ela um dia cai. E aí, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio,
obra da carne. A gente produz com a carne. Isso é produzido com a nossa carne. Discórdia, ciúmes, ira, egoísmo. O meu primeiro, farinha pouca. Meu pirão vem primeiro. Sou primeiro da fila. Tudo é meu. Não usa porque é meu. Tá novo, não usa não. Egoísmo é para mim. Isso é obra da carne. Porque Jesus, ele não viveu para ele mesmo, ele viveu para a glória de Deus. Ele fazia pelos outros. Enquanto os outros não faziam para ele, ele fazia pelos outros. Dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Isso é obra da carne, é o que a gente produz com a nossa própria mão, tá? Isso não tem a ver com o Espírito. Quando o Espírito de Deus está, isso ainda que nós pequemos, mas isso não é uma constância. O pecado, ele não pode ser constante, porque isso não mostra para Deus e não mostra para a gente mesmo que a gente se arrependeu. Pecar é algo que a gente vai cair, mas a gente volta e se arrepende e tenta mudar a rota em Deus. Deus está nos dando o Espírito dele para vencermos essas coisas. Nós não estamos vencendo essas coisas com a nossa própria força, meu irmão, minha irmã. Você vai vencer pelo Espírito de Deus, através. E aí, o fruto do Espírito, qual é? Quando a gente está vivendo e andando no Espírito, existe amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Queria que você fechasse seus olhos agora. Comece a falar com o Senhor. Fala assim, aquilo que você percebeu, né, diante da palavra. Aquilo que o Espírito Santo te fez entender. Entender. Fala com Deus que você deseja hoje. Você realmente já confessou a Jesus, ou talvez você ainda não tenha confessado a Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas deseja hoje falar assim, Senhor, eu estou cansada dessa vida, eu quero viver uma vida fora dessa realidade, eu quero ter uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida que eu posso viver em paz, eu preciso de paz. E o Senhor está nessa noite te convidando a viver essa vida de paz, é na presença dEle, é através do Espírito dEle. Comece a falar com o Senhor, Senhor, eu quero viver. Ou você está falando com o Senhor, Deus, eu já tenho o Senhor no meu coração, eu já aceitei a Jesus, eu já me batizei, mas eu tenho percebido que eu não estou conseguindo andar no Espírito. Eu não estou conseguindo praticar, existem princípios para que a gente ande no Espírito. E eu não estou conseguindo praticar, sabe? A minha carne está falando mais alto. Eu ainda tenho muitas coisas. Eu ainda estou presa ao meu eu. Mas eu estou desejando nessa noite, Senhor. Eu desejo nessa noite viver, ó Deus, como uma pessoa livre na Tua presença. E viver as promessas que o Senhor tem para mim.
Eu quero, Senhor, eu não quero ser vencida pelo mundo. Eu não quero ser vencido pelo diabo. Eu não quero ser vencido pela minha própria carne. Eu quero viver uma vida extraordinária na tua presença. Ah, Senhor, nós te pedimos que o teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça, do juízo. Ainda de olhos fechados, eu queria perguntar para você se você deseja viver essa vida no Espírito, uma vida que você nunca viveu, é algo que você nunca experimentou, mas hoje o convite está para você. Hoje Jesus está falando assim: vem aqui minha filha, vem aqui meu filho, eu tenho uma vida para te dar, eu tenho salvação, eu tenho amor, eu tenho perdão, eu tenho alegria, eu quero que você se aproxime de mim. Eu queria perguntar para você nessa noite, ainda de olhos fechados, se você deseja viver essa vida, confessar a Jesus.